amigos da Paradesporto TV. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que horas estarão nos assistindo aí. Este programa será gravado, mas dou já as boas-vindas a todos e todas. Estamos aqui para conversar sobre o aniversário do Comitê Paralímpico Brasileiro, 37 anos, completando aí a nossa principal entidade do esporte paralímpico no Brasil. Foi fundada no dia 9 de fevereiro de 1995, fundada oficialmente, né? E eu estou recebendo aqui para conversar sobre essa grande data aí, para marcar essa data. Estou recebendo aqui o João Carvalho, que foi o primeiro presidente do nosso CPB, né? Boa noite, meu amigo João. Portinho, é sempre um prazer falar com você, com o pessoal da Paradesporto TV. É o canal da resistência do movimento paralímpico brasileiro, tão carente, né, de informação, tão carente de tantas coisas, apesar de termos avançado muito, né? Não nos 37 anos, eu tenho um equívoco aí, você me desculpa, mas são 27. Nascemos em 95. 95, eu tô mal de conta, João. Mas nós estamos com o cabelo branco, e isso é perfeitamente admitido. Mas depois a gente vai até abordar aqui, né, João, que não era para ser 27, já tem mais história para trás aí. Vamos conversar a respeito disso. E tu falou aí que a Paradesporto TV é o canal da resistência, né? Realmente, a gente fica feliz com esse adjetivo aí para o canal. E deixa eu já dar uma notícia aqui, né? A gente criou agora aí, na semana passada, a gente criou um outro canal aqui no YouTube, é o Canal Paralímpico. Por que a gente criou esse canal Paralímpico? Até vou convidar todo mundo para se inscrever também aí no Canal Paralímpico, né? A gente criou o Canal Paralímpico exatamente porque a Paradesporto TV ela deu uma crescida, né? Começou a aumentar as suas pautas, né? Então a gente pensou assim, a Paradesporto TV vai ficar para todas as pautas, né, do nosso movimento das pessoas com deficiência. Ela vai aí abranger educação inclusiva, BPC, carro, veículo com isenção para pessoa com deficiência, tudo, autismo, pessoas com deficiência visual, tudo que é tema que abrange aí a nossa causa vai ficar na Paradesporto TV. E o esporte paralímpico a gente vai focar no canal paralímpico. A gente quer dar um foco especial para esse canal, então esse canal vai ficar exclusivo, né, para a pauta do esporte de pessoas com deficiência, o canal paralímpico, e a Paradesporto TV um pouco mais abrangente, né? Até essa entrevista aqui, a gente está com a ideia aí de fazer uma série com 5, né, programas especiais, e a gente pretende publicar em primeira mão lá no canal paralímpico, né? Então, pedir para a galera se inscrever aí no canal Paralímpico para a gente criar esse outro fórum aí importante para nós, né? Mas, João Carvalho, vamos começar com o nosso histórico aqui A ideia hoje é fazer uma recapitulação aí, né, desses 27 anos do CPB aí, e a gente pensou aqui em alguns capítulos importantes, né? Então, vou começar perguntando pro João Carvalho aí um pouco a respeito dessa fase aí, né, que vai lá de 1958, né, daquele jogo histórico lá do Clube dos Paraplégicos com o Clube do Otimismo, né, no basquete lá, até 1995, quando se funda oficialmente o CPB, né? Conta para nós um pouco dessa fase aí. Então, o Portinho, esses dias eu estava pensando muito sobre essa questão, né, de como as coisas acontecem. Nada acontece assim da noite para o dia. E eu estava fazendo uma analogia com
as grandes obras da arquitetura, né? Normalmente, se fala muito sobre o arquiteto, né? O arquiteto é o cara que pensou, que sonhou. Pouco se fala do calculista, do engenheiro de cálculo, que é o cara que pega o sonho do arquiteto e transforma aquilo em realidade, né? Coloca de pé. E para chegar ao Comitê Paralímpico Brasileiro, em 1995, a gente atravessou um belo pedaço, né, de tempo, talvez uns 37 anos aí, que você diz, porque de 58 a 95, muita coisa aconteceu, né? O esporte não nasceu com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o esporte nasceu em 1958. E também é uma coisa bem interessante, Portinho, como nasceu. Né? Duas pontas da sociedade brasileira dão vida ao desporto das pessoas com deficiência no Brasil. Um retirante saído lá de Alagoas, vindo para o Rio de Janeiro, e depois indo para os Estados Unidos, né, como muitos brasileiros fazem ainda hoje. Hoje eu estava vendo, né, um avião chegou no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, trazendo 157 imigrantes, né, brasileiros que tentaram entrar nos Estados Unidos, né, em busca do sonho, né, de melhores dias para suas famílias. E assim foi o que fez Robson Sampaio de Almeida, uma das pontas, né, do nascimento do esporte de pessoas com deficiência no Brasil, que sai de Alagoas, vem para o Rio, e do Rio vai para os Estados Unidos em busca de uma oportunidade, e lá se acidenta, trabalhando, operando uma empilhadeira. Houve um acidente lá de trabalho, o Robson fica paraplégico e vai para um centro de reabilitação americano fazer o seu processo de reabilitação, e lá encontra o esporte, né, como ferramenta no processo de reabilitação. Na outra ponta, a gente tem a aristocracia. Sérgio Del Grande, filho de uma família paulista, né? Dessas famílias tradicionais de São Paulo. O irmão foi presidente, né, do Palestra, hoje Palmeiras. E Sérgio, jogando futebol, em 1951, se acidenta, né, disputando uma bola. Ele se desequilibra, bate com as costas na trave, né? Que naquela época as traves, né, eram feitas com aquelas pernas de 3, né, madeira. Ele bate com as costas na quina, fica paraplégico, e também em 56 vai para os Estados Unidos lá para aprimorar, né, o seu processo de reabilitação. Tem conhecimento, né, no centro de reabilitação do esporte, do basquetebol especificamente, e volta para o Brasil querendo fundar aqui um clube da mesma época em que Robson. Os dois voltam em 1958 e criam os dois primeiros clubes de pessoas com deficiência do país, né? A gente Clube do Otimismo, criado no dia 1º de abril, e o Clube dos Paraplégicos no dia 27 de julho. Há uma discussão aí quem criou primeiro, mas isso é uma discussão que não interessa muito, né? E começam, então, a fazer o esporte andar, crescer, né? São realizados os primeiros jogos de basquetebol em cadeira de rodas aqui no país, né? Foi uma melhor de 3. Os paulistas ganharam a primeira,
Os cariocas ganharam a segunda e a terceira partida. E aí começa a acontecer efetivamente o esporte, né? Em 1972, o Brasil participa pela primeira vez de Jogos Paralímpicos. Em 76, ganha a primeira medalha, com Robson mesmo, né? Numa modalidade que hoje não se joga, não se pratica mais, que é o lawn balls. Era como se fosse uma bocha, né? Só que na grama, com um bolinho e duas bolas, né? Pesadonas. Eu tenho até o conjunto de bolas do Robson, estão comigo. Como tem também a primeira medalha, né? Ganhei em 73 nos Jogos de Estoque Mandeville. E eu reputo o Robson assim como um visionário, sabe? Robson, eu não o conheci pessoalmente, mas pelo que li, pelo que ouvi, eu acho que Robson era o grande visionário, né? A ponto de ter, em 1965, criado o Comitê Paralímpico Brasileiro. O Diário de Notícias traz, né, a informação de que o Comitê Paralímpico Brasileiro havia sido criado e eleito uma diretoria, iria funcionar lá onde funcionava o Clube do Otimismo, aliás, onde funciona ainda hoje, lá no Meier, mas não foi para frente, porque havia um conceito de que no Brasil ou em qualquer país não poderia haver dois comitês convivendo, né, num só país. A Carta Olímpica não permitiria isso. Eu depois, lá na frente, vou falar sobre isso, porque escutei isso em 1998, né, quando o desporto paralímpico é reconhecido pela Lei Pelé. O Pelé disse a mesma coisa, né? Não sei se a Carta Olímpica permite. Então, Robson, visionário, em 75 vai ao México, né, no Parapan, com aquela história das duas delegações, né? Muita gente sabe aí, né? Chegou a delegação dos paulistas e a dos cariocas, né, no México. Aí os mexicanos lá fazendo o Parapan-americano disseram: vocês se reúnem aí, decidam qual é o Brasil, para a gente fazer a bandeira aí para o mastro aqui, né? Uma das muitas confusões, né, do nosso esporte e do nosso movimento, né, de luta, né, das pessoas com deficiência. E na volta do México, com um ambiente pacificado, né, cria-se a ANDE, a primeira organização de administração do desporto a nível nacional, né? Chamava-se Associação Nacional do Desporto para Excepcionais. E a ANDE, excepcional era o termo, né, com que eram tratadas as pessoas com deficiência, né? São os excepcionais. Tem muitos que são realmente excepcionais, tem outros que nem tanto. Deixa a excepcionalidade lá de lado. E a ANDE começa a funcionar, a fazer os jogos nacionais, né, em cadeira de rodas. O povo aí do Sul, né, não da RS Paradesporto, mas da ARPA, né, a antecessora aí, né, do RS Paradesporto. Nosso amigo Carlos Burli, professor Aldo Potriche, Cláudio, né? Cláudio não, acho que não estava nessa época, acho que não estava aí ainda, não era gaúcho ainda, né? Hoje já é um gaúcho, já sabe fazer churrasco, já sabe essas coisas. Mas cria a ANDE, começam os jogos nacionais em cadeira de rodas. E nessa época, Portinho, nós tínhamos a nível internacional uma entidade para cada área de deficiência. Tínhamos uma entidade para os paraplégicos, 6 classes. Tínhamos uma entidade para os amputados, 9 classes. Tinha uma entidade para os paralisados cerebrais, 7 classes. Tinha uma entidade para os cegos, 3 classes.
Aí a gente faz as contas aí, 9, 6, 15, com 7, 22, com 3, 25. Ia fazer a prova dos 100 metros, começava hoje, terminava o ano que vem. Não tinha jeito. Esse movimento, então, começa a se articular para criar uma só organização a nível internacional, que é o Comitê Paralímpico Internacional. Em 1989 surge, né? O Comitê Paralímpico Internacional, IPC. 92, em Barcelona, o IPC ainda não é responsável pela realização dos Jogos, né? Formou-se um comitê dessas entidades todas, né, para fazer os Jogos de Barcelona, porque o 88 havia recuperado, né, fazendo a mesma cidade-sede, né, Seul, em 88, como está fazendo agora os Jogos de Inverno, né, fez a edição dos Jogos Paralímpicos, né, porque a primeira foi em Roma, depois Tóquio, 64, que fez também esse ano que passou, né, a segunda edição de Jogos Paralímpicos, e aí perdeu-se o contato, né? 68, 72, 76, 80, 84, os Jogos Paralímpicos aconteceram nem sempre na mesma sede dos Jogos Olímpicos. Isso é retomado em 88, 89 surge o Comitê Paralímpico Internacional e começa a pressionar os países para que eles possam criar os seus NPCs, né, os seus Comitês Paralímpicos Nacionais. E o Brasil, então, é aceito como membro do IPC muito antes de ser criado, em 1991, numa Assembleia na Hungria. O Brasil é aceito como integrante, né, do IPC. Mas estávamos às vésperas da Paralimpíada de Barcelona, não foi possível, né, se concretizar a fundação do Comitê Paralímpico Brasileiro, deixou-se depois para as vésperas dos Jogos Paralímpicos de Atlanta, né? Muita pressão do IPC. Né? Era para ter sido fundado em agosto de 94, mas houve um problema e aí não houve possibilidade de criar em agosto de 94, criou-se uma comissão para fazer uma assembleia no dia 9 de fevereiro de 1995. E essa assembleia foi realizada em 95 no Benjamin Constant. Eu fui, então, indicado para ser o primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, o que muito me orgulhou, né? Meu objetivo era levar a delegação aos Jogos de Atlanta, mas eu, nessa época, eu não tinha muita preocupação com medalha, né? O Brasil já ganhava medalha desde 76, como disse, só não ganhou em 80. Ganhou em 76, 84, 88, 92. Né? E eu, então, chegando no Comitê Paralímpico Brasileiro, quis buscar outros caminhos que a gente vai contar na sequência. Né? Nosso programa aqui já está com, acho que o tempo estourado para esse primeiro momento. É muita história, né? Mas eu fico feliz, né, da gente poder fazer esse resgate através aí, né, da Paradesporto TV e agora da TV Paralímpica. Canal Paralímpico. Botei até aqui, ó. Botei o... Deixa eu ver como aí aqui, tá aí, ó. Canal Paralímpico. Nunca sei direito aqui quando a gente aponta. Acho que está aqui em cima. Ele tá do seu lado esquerdo aí, né? Isso. Sempre do seu lado esquerdo. É isso aí. A saída sempre é pela esquerda. Mas, assim, é uma história bonita, né, João? É importante a gente... Fiquei só no quadrinho, no canto aqui, me regozijando, né? Estou aprendendo um pouco mais. Algumas histórias eu já conheço, mas tu sempre tira alguns coelhos da cartola nas entrevistas, né, João? Tu vai guardando umas coisinhas para ir em pílulas nos contando, né? Por mais que a gente converse contigo, a gente sempre vai aprendendo. E, assim, João, só dessa fundação, assim... tu falaste nas entidades, né? As fundadoras foram as 5 entidades, a Bradecar, Andi... A Bradecar, Andi, a BDC, dos cegos, a Abdem,
dos deficientes intelectuais e a BDA, dos amputados. Nós havíamos convidado os surdos para estarem juntos conosco também, mas não foi possível, porque eles optaram por continuar fazendo lá os jogos, né, deles. Eles tinham uma competição internacional chamada Jogos do Silêncio. Hoje, esse nome mudou, né? Esse ano, inclusive, o Brasil vai sediar os Jogos mundiais, né? Aí, em Caxias do Sul, se não me engano, né? Vai ser aqui em Caxias do Sul. Mas, João, assim, aí depois da fundação, então, aí nós temos muita história. Temos, assim, um encontro que mudaria o destino, né? Pelé e os Paralímpicos. Pois é, Portinho. Então, eu costumo dizer que eu sou um sujeito privilegiado. Porque, como eu disse aí ainda há pouco, né, nada se faz sozinho. Né? Você vê, lá em 58, nós tínhamos Robson e Sérgio Del Grande. E a vida é assim. Né? E eu, quando cheguei no Comitê Paralímpico Brasileiro, eu tinha, assim, já militava no movimento de pessoas com deficiência desde 1981. Já militava no movimento de esporte desde 83. Em 83, nós havíamos organizado em Niterói, juntamente com a ANDI, os últimos Jogos Nacionais em cadeira de rodas. E eu, então, sabia que nós já ganhávamos medalha. Né? Eu não fiz conta aqui para te dizer quantas medalhas nós tínhamos ganho antes. Hoje nós já ganhamos mais de 300 medalhas. Mas antes do Comitê Paralímpico, nós já tínhamos ganhado uma boa quantidade, quase 100. Né? Então, medalha não era o meu foco. Sabe? Porque eu tive a oportunidade de acompanhar delegações com atletas, muitas vezes saía daqui do Brasil na última hora, né, pedindo uma passagem, né, para viajar, chegando lá fora com o uniforme todo esculhambado. Né? Por exemplo, em 1980, foram os 8 caras do basquete, eram chamados dos 8 condenados, porque foram para a Holanda, um frio de rachar coquinho, e os caras com uma camiseta daquela gola careca. Quando abriu a porta do avião, os caras disseram: o quê? Vamos voltar para casa. Não dá para ficar aqui. Né? Então eu queria outro caminho, sabe, Portinho? E quis Deus, quis o destino, que eu encontrasse Pelé ministro. O Comitê Paralímpico foi criado no dia 9 de fevereiro de 1995. Pelé tinha tomado posse como ministro extraordinário do esporte no dia 1º de janeiro. E eu marquei uma audiência com Pelé. Eu acho que eu até já contei essa história aqui para ti, aqui na TV Paradesporto. Marquei uma audiência com Pelé, ele me recebeu no dia 18 de abril. E eu, 10 dias antes do meu encontro com Pelé, eu estava como o sujeito com a namorada nova, né? Eu, todo nervoso. O que será que eu vou fazer nesse dia? Será que eu já vou chegando? Como é que vai ser a história? Minhas pernas tremiam. Né? E eu disse, um dia antes, pensando assim, eu escrevi uma carta e disse: eu vou chocar o Pelé. Vamos ver se vai dar certo. Cheguei lá na audiência, levei para ele um quadro do futebol de amputados, né, que eu havia criado em 1986, aqui no Brasil. Nós já disputávamos competições internacionais. Eu falei: bom, ele deve gostar de futebol, né? É o rei do futebol. Vou levar um quadro para ele do futebol de amputados. Levei um quadro, uma fita, e cheguei lá na frente dele e disse: ministro,
eu queria dizer para o senhor que a gente não precisa do senhor. Não precisa do ministro. O esporte paralímpico não precisa do ministro. Porque nós já vamos para a Olimpíada desde 72, a gente já ganha medalha. O senhor não estava aqui, né? Já passou por aqui não sei quantos ministros, já teve Zico, já, né? Bernard. A gente precisa, né? O Comitê Paralímpico precisa do Pelé, que o senhor empreste sua imagem para que a gente possa se aproximar da sociedade através dos meios de comunicação, né? Porque Pelé era uma força que atraía, né, gente por onde passava. E para minha surpresa, ele disse: rapaz, vou te ajudar. Vamos ajudar o esporte de pessoa com deficiência. Vai contar comigo aí para tudo. Né? E foi o que ele fez, sabe, Portinho? Nós fizemos os primeiros Jogos Brasileiros Paradesportivos em Goiânia, Pelé lá estava. Aí fizemos uma preparação para ir para Atlanta, a melhor preparação que já tínhamos tido até então, com apoio de Pelé. Levamos atletas para laboratório, fizemos programa de suplementação alimentar, fomos fazer aclimatação em Manaus, que era a cidade que as condições climáticas mais se aproximavam de Atlanta, né? Especialmente para os paraplégicos, né? Que você sabe tão bem quanto eu, até mais do que eu, né? Que não transpira, né? E lá o clima parecido com o que a gente encontraria em Atlanta, né? Que é calor excessivo, né? Altas temperaturas com umidade, né? O que é um veneno, né? Para quem não transpira, porque vai retendo calor internamente. E Pelé não foi à Paralimpíada, não foi à Olimpíada, perdão, foi à Paralimpíada conosco. Pelé aproximou o esporte paralímpico de patrocinadores. Pelé nos levou ao presidente da República. Pela primeira vez, né, o esporte de pessoas com deficiência foi recebido pelo presidente da República. Né? Antes, no governo anterior, ao do Fernando Henrique, foi Itamar, né? Porque Collor tinha sido cassado, mas Collor mandava um telegrama, né, para os atletas. Ganhou medalha, levava um telegramazinho lá do presidente. E nós fomos ao presidente Fernando Henrique antes da ida para Atlanta, na volta de Atlanta, e depois continuamos indo. Né? E tudo isso graças a essa figura excepcional, né? Que o desporto paralímpico, se está no nível que está hoje, Portinho, deve-se muito a Pelé, porque foi ele quem deu as condições, ofereceu as condições para que a gente estivesse, inclusive, na lei. A lei que reconhece o esporte de pessoas com deficiência como integrante do Sistema Nacional do Desporto, leva o nome dele, é a Lei Pelé, a Lei 9615. Então, eu tive a oportunidade de andar com Pelé, né? Vocês vão ver aí muitas fotos aí, né, em vários momentos com Pelé. Pelé foi fundamental para que a gente pudesse começar a virar o jogo, né? Se aproximar da mídia, da sociedade. Tinha uma novela na época, também uma casualidade, que foi a primeira novela temática da televisão brasileira. Chamava-se História de Amor. O personagem era um professor de educação física que sofreu um acidente e ficava paraplégico. Nuno Leal Maia era o ator que interpretava o personagem, chamava-se Assunção. Nós, através de Tânia e Luiz Cláudio, deram toda a assistência, né, ao Nuno
para explicar a ele como ele deveria se comportar na cadeira de rodas. A novela discutiu sexualidade, discutiu uma série de assuntos de interesse de pessoas com deficiência. Pelé foi na novela, né? Participou lá da novela e tal, no fim das contas. Então, eu acho que a gente deve muito, mas muita coisa a Pelé, né? Que hoje está vivendo uma dificuldade, né? Já no final de sua vida. Eu espero que Deus possa abençoá-lo, né? Para que ele saia dessa dificuldade com saúde, né? Para que ele continue sendo a pessoa que sempre foi. Importante, Pelé sempre abre portas, sempre abrirá, né? Muito do carinho aí que o mundo tem pelo Brasil, né? Se deve muito ao Pelé, né? Enfim. E tu falaste ali, enquanto tu estava falando da questão do encontro do Pelé e Paralímpicos, né? Tu começou a tocar num outro capítulo que é fundamental, né? Nessa história do esporte paralímpico brasileiro, que é a aproximação com a sociedade, né? Através dos meios de comunicação. Conta para nós um pouco sobre este capítulo aí, João. O Portinho, o que acontece? Você veja só, eu fui recepcionar Luiz Cláudio Pereira quando voltou de Seul em 1988, com 3 medalhas de ouro, recordista mundial. Estava lá a família dele, eu e 2 vizinhos. Uma faixinha, né, aquelas faixas daquele tecido pintada, né? Bem-vindo, Luiz Cláudio, campeão olímpico. Ninguém sabia. Só a família, só os mais próximos que sabiam dos feitos dos nossos atletas em Paralimpíada. 92 deu uma melhorada. Sabe por quê, Portinho? Porque em 92, João do Pulo, que tinha se acidentado em 1981, perdeu a perna num acidente de automóvel. O pessoal queria que João do Pulo fosse competir na Paralimpíada de Barcelona, em 92, para dar visibilidade à delegação e tal. Eu era presidente da BDA, da Associação Brasileira de Desporto de Amputados. Eu disse, mas não há possibilidade alguma de João do Pulo, eu não escrevo. Quem escrevia era eu, na Paralimpíada, eu digo, eu não escrevo. Não vou fazer com que João do Pulo saia da condição de recordista mundial do salto triplo para perder o salto em distância na Paralimpíada, porque não treina não sei quanto tempo, desacostumado com uma prótese de competição. Vamos levar o João do Pulo para acompanhar a delegação, né? Para ele ver o que é a Paralimpíada, porque aí depois, em 96, ele vai à Paralimpíada para competir. E é o que ia acontecer, mas ele, infelizmente, faleceu um pouco antes, né, da Paralimpíada de 96. Mas João do Pulo transformou-se na notícia da Paralimpíada de 92, porque o treinador de atletismo paralímpico da Rússia tinha sido o treinador do atletismo olímpico da União Soviética nos Jogos de 1980. E lá, em Barcelona, ele se encontrou com João do Pulo, chamou a imprensa e tal, não sei o que, dizer, não sei nem o que aconteceu com ele depois, mas ele foi roubado. Ele seria novamente medalhista de ouro no salto triplo, mas tinha a Guerra Fria, né? O esporte era usado como instrumento para a Guerra Fria entre americanos e soviéticos. E João do Pulo foi, então, garfado lá, né? Retomaram a medalha de João do Pulo, transformou-se no assunto de Barcelona. Muita notícia
né, jornais espanhóis, e chegou aqui no Brasil. Mas aí, quando eu chego lá no Comitê Paralímpico, como disse, não me interessava a medalha, me interessava se aproximar da sociedade. Eu comprei os direitos de transmissão dos jogos. Pela primeira vez, a gente teve aqui no Paradesportivo, em 96, casa cheia, lotada, na abertura, artistas, Chitãozinho Chororó, Angélica, um monte de gente, jornal, televisão, muita gente. E eu comprei, então, os direitos de transmissão dos jogos de Atlanta e levei pela primeira vez uma equipe de televisão, fiz um acordo com a Embratel e com a TVE, a TV educativa na época, né? Para transmitir, fiz o acordo com a Embratel para liberar, deixar no satélite as imagens. Quem quisesse aqui no Brasil pegava, né, dos feitos dos nossos atletas lá em Barcelona. Nós voltamos, Portinho, olha, não teve mais aquela história de 88. Nós voltamos, no Brasil inteiro era nego desfilando no carro do Corpo de Bombeiro, entendeu? E a população na rua vibrando, Paralímpico, é Paralímpico, é Paralímpico, é Paralímpico. E foi, acho que também aí um divisor de água, né? Porque ali a gente começou a ganhar o coração das pessoas, né? Hoje todo mundo sabe. Você pergunta o que é esporte paralímpico para qualquer criança na escola, ela sabe, né, do que se trata. Eu fiquei no Comitê Paralímpico até 2001 e continuei fazendo a mesma coisa. Levei o esporte para a rua, fiz o Paradesportivo de 98 na praia de Copacabana, montei lá uma arena, levei a bateria do Salgueiro, aquelas mulatonas, alegria do chumbado. Chumbado que veio do Brasil inteiro, nunca tinha visto. Mulher de topless. Opa! Peraí, dona. Quase que o cara levanta da cadeira, né, pô? Mas na praia de Copacabana. Porque eu digo, se a galera não consegue ir assistir competição de pessoa com deficiência no estádio, na piscina, não sei aonde, vem aqui, vai na praia de Copacabana, está cheia, está lotado, o cara vai lá para tomar banho de mar, olha lá aquela arena lá e vai lá ver um joguinho de basquete, um joguinho de futebol, um jogo de bocha e tal, não sei das quantas. Depois continuei com essa coisa, fui a 99 com também equipe de televisão. 98, em Birmingham, no Mundial de Atletismo, levei 40 e tantos atletas, dentre eles Humberto Lipo, né? Nosso queridíssimo Humberto, e jornalistas acompanhando a delegação, né? Para trazer informação, né? De que o esporte de pessoas com deficiência, o esporte paralímpico, não era uma brincadeira, né? Não, era esporte de alto rendimento, né? Em que o sujeito ia lá era para disputar a medalha mesmo, não tem esse negócio de ficar brincando, não. E aí, Sydney, comprei de novo os direitos de transmissão, e foi o divisor de águas, né? Os Jogos de Sydney. Por quê? Você veja só, se em 96 a gente tinha Pelé, em 2000 a gente teve uma fatalidade para os atletas olímpicos. Não sei se você se lembra, talvez você fosse garotinho ainda, 2000. Eu me lembro de 80, João. Eu me lembro, tu falou aí da Olimpíada de 80 em Moscou, eu me lembro era Michel, o mascotinho chorando no final. Me lembro do torneio de basquete de 1980, João. Olha os cabelos brancos aqui, João. Então, mas assim, ó, tu não fala em Sydney, que Sydney é o nosso último capítulo aqui. Ó. Não, depois eu vou falar de Sydney. Mas eu queria dizer, porque
Sidney transformou-se em lei, né? Depois que nós vamos falar aí das leis, né? Que beneficiaram não o esporte de pessoas com deficiência, beneficiaram as pessoas com deficiência, né? Porque esse é o grande barato, né? O grande barato é você transformar o esporte numa ferramenta que possa contribuir para uma visão diferente da sociedade, para outras coisas que você está cansado de falar aí no Paradesporto TV. Compra de automóvel, dispensação de órtese e prótese, acessibilidade, né, que a gente ainda não apesar da Lei Brasileira de Inclusão, né, ser de 2015, né, nós vamos fazer agora 7 anos, né, da Lei Brasileira de Inclusão, a gente ainda deve muito. A sociedade brasileira ainda não está integralmente, né, pronta para receber pessoas tão diversas, né, quanto nós que militamos nesse movimento, pessoas com deficiência, e outras pessoas mais, né? Mas, João, deixa eu te falar aqui que enquanto estava falando ali desse capítulo da aproximação com a sociedade, né, através dos meios de comunicação e dessas iniciativas todas aí, eu estava pensando aqui, poxa vida, o João Carvalho, há 2 décadas atrás, ele fazia uma coisa que muita gente aí que hoje fala em comunicação, que era furar a bolha, né? É o legítimo furar a bolha. Que a gente ficava ali fazendo o esporte paralímpico lá dentro, fechado, dentro de um ginásio, ninguém nos via, né? E tu levar para uma praia de Copacabana é o que tu falou, o cara é obrigado a ver o esporte paralímpico ali, né? Ele vai para a praia e ele tá vendo aquilo ali, ele vai acabar assistindo um pouco do jogo, e isso aí contribuiu demais, né? Contribuiu demais para a gente mudar os paradigmas em relação à pessoa com deficiência, né? A gente sabe que a gente ainda não conseguiu mudar como a gente quer, né, João Carvalho? O paradigma da pessoa com deficiência vista como doente, né? Aquela coisa patológica, da patologia da deficiência, né? Mas eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante, né, nesse sentido aí. E muito. Aí mesmo, né, você já entrevistou por algumas vezes uma pessoa que tem uma história de vida tão rica, né? Cláudio Araújo. Eu tive a oportunidade de conversar já com o Cláudio algumas vezes. O que o esporte fez na vida de Cláudio? Você veja só, Cláudio conta de que passou a infância internado no Hospital Jesus e depois no Clube do Otimismo, né? Vendeu bala, mas hoje é um pai de família, avô, né? Uma pessoa respeitada, foi para ir serviu de exemplo para muita gente, né? Porque eu me lembro quando eu cheguei lá no basquete, o Cláudio já era o seu Cláudio, que era servidor da Companhia de Energia Elétrica, né? Então já era, né, servindo ali de exemplo para a turma que chegava, né? E é bem isso que tu fala, hein? É muito importante, né? Mas antes da gente terminar esse capítulo, para a gente depois entrar no próximo, dentro dessa linha mesmo da comunicação, né, para Sidney, eu pedi a Chitãozinho e Chororó para gravarem uma canção, né? Eu queria transformar no hino do atleta paralímpico e queria vender o disco. Eu sempre tive essa coisa de dizer, porra, a gente tem que sair da bolha mesmo. E acabou não dando certo. Porque Chitãozinho e Chororó faziam, naquela oportunidade, 20 anos de carreira, e a gravadora quis fazer lá uma coletânea dos 20 anos e não deu para gravar a música, né? Mas os melhores músicos
nós masterizamos a música num estúdio em Los Angeles. Hoje ainda está aí. Se você quiser ver aí no YouTube, aí você encontra aí, né? É só botar lá o Campeão, Chitãozinho e Chororó, você vai encontrar lá uma canção linda, 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 acompanhada de um vídeo que a gente produziu para a música, né? Então, convido todos aí que estão nos vendo a buscarem aí o Campeão aí. Vamos buscar esse vídeo aí, vou tentar deixar o link aí, depois a gente deixa o link aqui na descrição do vídeo. Só um trechinho da música. Uma chama vai nascer e vai iluminar você por dentro, e quando a luz tocar teu sentimento, você vai perceber o herói que existe em você, e vai por aí. Olha aí, olha os dotes do João Carvalho aí que pouca gente conhece, ó. Cantor também. Cantando desafinado pra cacete. Importante é fazer. Mas, João, assim, tu começou a falar aí das leis, né? As leis que beneficiaram tanto o esporte como o nosso movimento em geral aí. Vamos falar um pouco desse capítulo aí, da importância que essas leis tiveram também, né, no desenvolvimento aí do esporte paralímpico. O Portinho, então, eu falei já lá atrás da Lei Pelé, a primeira, né? A lei do reconhecimento. Sem a Lei Pelé, nada seria possível, né? Porque o esporte continuaria sendo não reconhecido. A legislação brasileira considerava o esporte de pessoas com deficiência como esporte de manifestação cultural, não esporte de rendimento. Então, a Lei Pelé muda esse quadro e abre caminho para uma nova lei. Os Jogos de Sydney, eles produziram um benefício tão grande quanto o Pelé, em 96, para o esporte de pessoas com deficiência. Os atletas olímpicos não ganharam medalha de ouro naqueles Jogos. Fazendo aqui uma retrospectiva, né? O iatista Robert Scheid precisava chegar na última regata, em 22º lugar para ganhar a medalha de ouro. No meio lá da regata, o barco dele foi abalroado, ele chegou em 23º, medalha de prata. As meninas do vôlei de praia, medalha de prata. 2 judocas, né? Honorato e Camilo, medalha de prata. E no último dia dos Jogos Olímpicos, o melhor cavalo do mundo com o melhor cavaleiro do mundo. Balubê de Rouet, o nome do cavalo, e Rodrigo Pessoa, o cavaleiro. O cavalo, o Portinho, ele, nessas competições aí de pismo, de salto, era tríplice coroado. Chegou em Sydney como uma barbada. Não há jeito desse cavalo perder. O cavalo, a prova de hipismo, ela tem 2 rodadas, né? Você passa a pista 2 vezes. Na primeira rodada, o cavalo zerou a pista. Saltou todos os obstáculos. Pronto, medalha de ouro. Porque o Brasil já estava lá com fama de que não ia, né? Tinha a maldição de Sydney. A maldição de Sydney, não ganha medalha de ouro, não toca o hino e tal, não sei das quantas. Quando o cavalo se apronta para a segunda rodada, no primeiro obstáculo, o cavalo refugou. Não saltou. Deu com o focinho no obstáculo. Rodrigo Pessoa recuou, trouxe o cavalo de volta. Já tinha perdido ponto, né? Porque derrubou o obstáculo sem saltar. Já tinha perdido ponto, porque
não ia fazer a pista com o tempo necessário, mas recuou o cavalo para fazer o cavalo saltar. Não saltou. O cavalo não saltou. De novo. E mais uma vez. 3 vezes o cavalo refugou. E a responsabilidade ficou com quem? Ficou com os atletas paralímpicos. Eu fiz uma campanha no Brasil inteiro, onde tinha um atleta paralímpico com condição de ganhar medalha, tinha outdoor na cidade, né? Naquela época tinha esses outdoor, né? Vem aí os Jogos Paralímpicos, tem ouro em Sydney ainda, né? Não tira o olho da televisão, não, porque nós vamos trazer o ouro na Paralimpíada. Cartão telefônico e tal, não sei das quantas. A maior rede de televisão do Brasil quis ficar lá, em Sydney, para cobrir os Jogos Paralímpicos. Comprei direito de transmissão de novo, e foi um sucesso que desembocou numa lei que já havia sido iniciada no Senado Federal, a autoria de um senador da República, não preciso falar o nome dele aqui, sem nada para o esporte paralímpico, tudo para o esporte olímpico. E essa lei, então, vai para a Câmara dos Deputados depois do resultado do Brasil em Sydney. Ganhamos 22 medalhas, 6 de ouro. E aí os deputados dizem, mas como não dá dinheiro para esses caras? São eles que ganham a medalha e tal, não sei das quantas, e transformou-se, então pensou-se um projeto que já tinha na Câmara, do deputado Agnello Queiroz, e transformou-se na lei Agnello Piva, que é a lei da alforria financeira. O Comitê Paralímpico Brasileiro, a partir daquele momento, passa a receber recursos de loterias, né? Depois, em 2015, esses percentuais aumentaram com a Lei Brasileira de Inclusão, e transformou-se na potência que é agora, né? Quer dizer, a gente foi agora para o Japão, para Tóquio, o Brasil já está entre os 10 países desde 2008. Já faz parte do seleto grupo dos 10 países de ponta do esporte paralímpico. 2008, 2012, 2016. Mas dependia de um atleta, 2 atletas, que ganhavam 5, 6 medalhas de ouro cada um. Essa vez agora, em Tóquio, o Brasil se transformou efetivamente em potência paralímpica. 72 medalhas, multiplicidade de pódios, de modalidades. A atleta que ganhou mais medalhas ganhou 2, 3, que é a menina lá do atletismo, da natação. Então, para além dessas leis, Portinho, você veja só, em 2000, a gente tem as 2 leis mais importantes para atender pessoas com deficiência, especificamente. A Lei 10.048 e a Lei 10.098. A Lei 10.048 trata de prioridade no atendimento à pessoa com deficiência. Processo na justiça, fila do banco, enfim, essas coisas todas. E a Lei 10.098 é a lei da acessibilidade. Elas são sancionadas quando a gente volta de Sydney, em dezembro de 2000. As 2 leis são de dezembro de 2000, quando o Brasil voltou carregado de medalha, com a autoestima do brasileiro lá em cima, entendeu? Porque a gente havia feito tocar o hino brasileiro lá nas terras lá da Austrália. Em 2004, quando o Brasil volta de Atenas, essa lei 10.098 é regulamentada, o decreto 5294, que trata da regulamentação da lei de acessibilidade, né? Que deu depois origem à NBR 9050 e por aí vai. Então, eu acho que o esporte ele produziu
coisas importantes para as pessoas com deficiência, como essas leis todas que eu estou falando. Não apenas e não somente para quem pratica o esporte, mas para aqueles também que não praticam o esporte. Né? Por quê? Para chegar ao pódio, o Portinho, é difícil. Né? Você viu aí o ano passado, né? Torcia-se aí bastante pelo... Esqueci agora o nome dele, o menino aí de vocês aí. O Azer Ramos. Para chegar ao nível que o Azer chegou, para ir a uma Paralimpíada, é um funil. Entendeu? É um funil, não é? Nem todos vão chegar à Paralimpíada, e ainda assim, aqueles que chegam à Paralimpíada, para chegar ao pódio, ao lugar mais alto do pódio, é outro funil. Entendeu? Agora, o esporte, ele proporciona que o sujeito chegue ao pódio da vida. Se o cara aí, o Azer, vamos pegar o Azer, que é o exemplo que a gente tem aí. Se ele consegue fazer o esporte dele com competência, ele pode muito bem namorar, né, Portinho? Porque é mais fácil, né? Soa menos, é mais agradável, menos sacrifício. Se ele pode namorar, ele pode se casar. Se apaixona, se casa. Casando-se, pode ter filhos. Se tem filhos, tem que trabalhar para sustentar a sua família. Começa a criar a normalidade, né? A sociedade começa a ver o seguinte: bom, aquele sujeito ele pode estar incluído socialmente, né? Porque é um belo de um atleta, porque é um pai de família, porque, enfim, está integrado socialmente. Eu acho que essas coisas todas, né, é o grande barato do esporte. Né? E a gente só chega aí ao reconhecimento se a gente leva a informação. Eu perseguia, desde que cheguei no Comitê Paralímpico, um ídolo. Eu queria ter o ídolo do esporte paralímpico, a referência. O cara que as crianças olhassem e diziam: tá lá, eu quero ser como ele. Entendeu? Porque eu perguntava, Portinho. Quando eu ia fazer uma palestra em escola, primária, secundária, eu perguntava para as crianças: mas e aí? Quem é o bambambam do basquete? As crianças sabiam. É o Hortência, é o Oscar. E da natação? É Gustavo Borges, do meu tempo. Né? Xuxa. Não é a Xuxa apresentadora de TV, não. Xuxa nadador. As crianças sabiam. Aí eu perguntava: e do esporte paralímpico? Esporte paralímpico? Nem sei o que é isso. Entendeu? E a gente, em 2004, consegue fazer o nosso primeiro ídolo do esporte de pessoas com deficiência, que é Clodoaldo Silva, né? Que hoje o esporte deu a ele. Eu o conheci em 98, no Paradesportivo. Ele, mocoronguinhozinho, né? Lá de Natal, o esporte transformou, virou um comunicador, né? Estava na televisão aí fazendo comentário, entendeu? Juntamente com a Adria. Tive o prazer de ver o ano passado, nos Jogos de Tóquio, a Adria fazendo comentário, uma atleta cega. Então, eu acho que esse é o grande barato. Né? O grande barato é você transformar efetivamente o esporte numa ferramenta de inclusão para todos, não apenas e tão somente para aqueles que disputam a medalha, né? Pelo exemplo que as pessoas podem transferir para a sociedade. Então, eu acho que é isso. Não deu para contar tudo aqui, até porque 5 programas é muito pouco. Tem histórias pitorescas, tem histórias interessantes, né? Que fica para uma outra oportunidade. E deixar o meu abraço.
caloroso a vocês todos. Que venham mais 27 anos para o CPB, como você mesmo disse aí, e agora muitos anos para o CBCP, que é uma nova janela de oportunidade para as pessoas com deficiência. Vamos fazer um negócio aí, Portinho. Isso aí, com certeza. Eu ia te dizer, temos que não conversamos ainda depois dessa aprovação da nova lei, né? Depois a gente tem que... Vamos agendar aí um dia para conversar sobre essa questão. Amanhã já tem dinheiro na conta. Opa! Notícia boa! Mas eu estou ajustando administrativamente ainda. Não posso gastar ainda, né? Porque se eu gastar agora, o TCU caça meu CPF. Claro, beleza. Vamos conversar na sequência aqui no canal Paralímpico e na Paradesporto TV sobre esses futuro aí do CBCP, que agora está junto aí com o CPB, né? O CPB ganha um grande aliado, né? Vamos somar. Vamos somar. Mas é isso então. Valeu, pessoal. Quem estava na audiência aí, quem esteve na audiência, quem acompanhou a entrevista toda, quem acompanhou na série, nos capítulos. Valeu, grande presença. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.